Bem-vindos a mais um episódio do nosso devocional sobre o Sermão do Monte, baseado em Mateus 5, 6 e 7. Hoje vamos falar sobre uma questão de discernimento. No reino de Deus também é uma questão de discernimento. E o nosso texto hoje é Mateus 7, versos 15 a 20, que eu vou passar a ler para nós. Mateus 7, 15 a 20. Tomem cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. O reino de Deus é um lugar de discernimento, ou seja, um lugar onde apuramos os nossos sentidos também. Sobretudo, claro, os espirituais. Onde os olhos espirituais são abertos e iluminados, não só para descobrir as riquezas da graça, como escreve Paulo, mas também para estarmos apercebidos das tentativas e enganos, aliás, e de erros que poderão fazer-nos desviar da verdade. A ideia não é de andarmos sempre desconfiados com tudo e todos, mas descansados e seguros na nossa caminhada com Cristo e para Cristo. Se ignorarmos ou negligenciarmos o discernimento, corremos sérios riscos de ser enganados, de nos enganarmos e até de enganar, mesmo sem consciência ou intenção disso. Discernimento não é só conhecimento, saber muito sobre tudo ou achar que temos que saber quase tudo, mas mesmo sendo simples, ou seja, não conhecendo todas as coisas, temos o dever de observar e até avaliar, e à luz, claro, da palavra e vida de Cristo, discernir aqueles que estão à nossa volta, a nós mesmos, mas claro, também devemos olhar e observar e avaliar aqueles que estão à nossa volta, sobretudo os que se dizem irmãos na fé e que se intitulam de mestres, ou seja, nós precisamos de perceber quais são as fontes onde nós estamos a beber e a nos inspirar, e para isso nós precisamos de discernimento. Então, em primeiro lugar, discernimento para mim é uma questão de sentidos apurados. Sentidos apurados. Deus dotou-nos de sentidos para nos orientarmos. A visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Não é? Através deles, nós podemos, em momento real, perceber aquilo que nos rodeia, o ambiente em que estamos, e são uma ajuda preciosa aos sentidos para nos orientarmos, não é? Fisicamente, mas não só, como nós entendemos. O nosso texto só faz sentido se usarmos os sentidos. E esse é o convite de Jesus, lá de Mateus 7. Um convite a usarmos o nosso discernimento uns para com os outros, para nos protegermos e não perdermos o foco. Se ignorarmos ou negligenciarmos os sentidos ou algum deles, aliás, sabemos que podemos colocar-nos em risco ou em perigo a nós e aos outros. Está comprovado que se não tivermos ou perdermos algum dos sentidos, os outros ficarão mais apurados para trazer maior segurança e orientação. Ou seja, e falando no sentido figurado e para a vida no reino, ninguém tem desculpa para se perder ou se deixar enganar. Há sinais evidentes que são captados através dos sentidos que Deus nos deu para nos orientarmos. Vejam alguns. A palavra, o Espírito, a oração e até a própria igreja, a igreja como corpo. São eles que nos ajudarão a viver no reino e para o reino. Então nós precisamos, para ter discernimento, de apurar os nossos sentidos. Quer sejam os físicos, mas sobretudo os espirituais. Em segundo lugar, discernimento é também uma questão realmente de darmos ou prestarmos atenção. Desejo sublinhar o primeiro verso novamente que li, Mateus 7,15. Tomem cuidado, disse Jesus, tomem cuidado, estejam apercebidos com os falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Então Jesus manda-nos prestar atenção, estarmos atentos àquilo que está a acontecer à nossa volta. Ou, sobretudo, neste caso, sublinhamos aqueles que nos querem cercar. Mais uma vez, quero chamar a atenção para o caráter. Não é a primeira vez que faço isso ao longo deste devocional sobre o Sermão do Monte. O nosso caráter é importantíssimo no reino. Aliás, é Jesus que indiretamente nos estimula a fazê-lo. Olhar mais uma vez para o caráter, não apenas o nosso, mas agora de uma forma muito particular para o dos outros que estão à nossa volta. Reparem nas palavras, tomem cuidado,
falsos profetas, disfarçados, e de uma coisa sendo muitas vezes outra. Mais uma vez sublinho, não temos que desconfiar de tudo e todos, já o disse há pouco, mas devemos provar o fruto de cada um. Nós devemos provar o fruto de cada um. Ou seja, precisamos dar atenção aos detalhes, à vida, às palavras e intenções, às ações e às motivações daqueles que estão à nossa volta e querem, de alguma maneira, guiar-nos na vida espiritual. O que Jesus nos ensina é a dar atenção, não ao exterior, à performance, à aparência, mas, claro, mais uma vez reforço, à essência, ao interior, ao caráter. Jesus deixa claro que não importa do que é que alguns se vestem, mascaram ou disfarçam, e até ao ponto de poderem estar-se a enganar a si mesmos. O que importa é o fruto consistente que essas pessoas dão. Fruto não são os resultados, aquilo que se consegue fazer ou obter, mas caráter. Resultados hoje há e amanhã pode não haver, consequência de inúmeros fatores e razões que podem estar fora do nosso controle. Caráter é o que se mantém sempre, independentemente daquilo que acontece, haja ou não resultados sequer visíveis. Uma figueira não dá figos umas vezes e noutras quando lhe apetece limões. A mesma árvore não dá dois tipos diferentes de frutos. Todos nós sabemos isso. Então, por vezes e porque não damos ou não queremos dar atenção, confundimos resultados, dons ou carisma com o caráter. E aí podemos ser enganados e devorados. Por exemplo, bondade não é um resultado, é caráter, é fruto do Espírito. Tiago toca neste assunto, da questão de darmos atenção, da questão de como Jesus falou de árvores que dão uma coisa ou que dão outra. Veja o que Tiago vai dizer no capítulo 3, versos 11 e 12. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e salgada? Simultaneamente, nós sabemos a resposta. Verso 12. Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Claro que não. Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. O contexto de Tiago é o de prestarmos atenção ao que sai da vida de cada um de forma consistente. Isso dirá que tipo de fonte ou árvore nós somos ou a pessoa é. A exortação de Tiago concorda com a observação de Jesus. Precisamos usar o discernimento com coragem para darmos atenção ao que sai de nós, mas também dos outros, porque é isso que dirá qual a nossa essência ou a nossa natureza. Ninguém é perfeito, claro, mas podemos e devemos ser maduros. E a maturidade vê-se num caráter que sabe o que quer ser, a quem pertencer, que fruto dar e não dar, que palavras dizer e não dizer, que atitudes tomar ou não tomar. Precisamos dar atenção às escolhas que são feitas, mas também às motivações e, sobretudo, à consistência, sublinho, consistência no fruto ou água que as pessoas estão a dar à nossa volta. Se uma pessoa se repete demasiado ou se repete demasiado um determinado erro, então aquele erro já não é um erro, é um hábito na vida dessa pessoa. Se a maneira como alguém fala, as palavras que ela usa, é consistente nesse vocabulário, por exemplo, sujo, então a pessoa está a dizer muito daquilo que ela é. Ela está a trazer para fora, como Jesus disse, Lucas 6,45, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então nós precisamos de ter discernimento e coragem, sublinho coragem, para usar o discernimento, a avaliar, não para condenar, mas para avaliar e escolhermos quem queremos de facto ter perto de nós e a guiar a nossa vida para mais perto de Cristo. Para concluir hoje, quero ressalvar uma questão. Claro, não é por alguém falhar que se torna imediatamente falso profeta ou lobo esfomeado. Mas precisamos usar os sentidos e dar muita atenção para que não nos falte o discernimento quando dúvidas forem levantadas. Num dos episódios anteriores lembramos que precisamos saber julgar-nos uns aos outros. Claro que sim. Primeiro tendo em vista a restauração e a edificação, mas também a proteção do rebanho. E para julgar segundo a visão e coração de Deus, precisamos desenvolver o discernimento, tanto para evitar injustiças como para prevenir desilusões. O reino é uma questão de discernimento, de gente que pensa, que observa, que examina e cuida da vida uns dos outros através da palavra, do Espírito, da oração e do conselho da Igreja, do corpo da Igreja, onde Cristo é Senhor. Se fecharmos os olhos, os ouvidos, a boca, o nariz ou encolhemos até as mãos, corremos o risco de nos desorientar na vida, na nossa caminhada. Basta ignorarmos um dos sentidos para que isso possa acontecer. Se deixarmos intencionalmente ou por distração de dar atenção a quem nos cerca, ao caráter, intenções e motivações, podemos ficar em perigo e expor outros ao mesmo perigo.
Termino com a exortação de Paulo a Timóteo. Segunda carta, capítulo 2, versos 15 a 19. Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Agora toma nota. Evita conversas tolas e profanas, que só levam a mais comportamentos mundanos. Esse tipo de conversa se espalha como cancro, gangrena, diz outras versões. É exemplo do ocorrido com Himeneu e Fileto. Eles deixaram o caminho da verdade, afirmando que a ressurreição dos mortos já aconteceu e com isso desviaram alguns da fé. Paulo dá um exemplo de dois companheiros que haviam sido companheiros de ministério, mas começaram a pregar outra verdade que não a verdade do Evangelho, a verdade de Cristo. Ou seja, o fruto destes homens, e Paulo vai explicar isso depois mais à frente, porque eles abandonaram completamente, deixaram Paulo pendurado, não apenas deixaram o Evangelho, como deixaram o próprio apóstolo e outros companheiros do reino pendurados. Ou seja, o fruto vai provar que o seu ministério, que o seu ensino não correspondia de todo à verdade do Evangelho. Então, Paulo termina a dizer a Timóteo no verso 19, mas o alicerce sólido de Deus permanece firme com esta inscrição. O Senhor conhece quem pertence a Ele e todos que pertencem ao Senhor se devem afastar do mal. E para isso nós precisamos de discernimento. Não deixe que ninguém interrompa o teu discernimento. Com ele te salvarás a ti e aos que te ouvem, rodeiam, aqueles que estão perto do teu coração. Então hoje, guarda isto. O reino de Deus é também uma questão de discernimento. Nós precisamos de avaliar o fruto, não apenas que eu dou, mas também que os outros dão, para poder perceber de onde eu posso e devo estar a alimentar a minha vida espiritual e não só até decisões da vida cotidiana. Eu preciso escolher bem a árvore de onde eu vou retirar fruto para poder comer. Da mesma maneira que se eu comer bom fruto, eu posso tornar-me também numa boa árvore que dá bom fruto. Amém? Agradecemos mais uma vez estarem desse lado, a acompanharem-nos, os vossos gostos, os vossos comentários. Vocês têm sido uma bênção também na nossa vida. Deixamos um enorme abraço para todos. Lembramos que as nossas reuniões na Igreja para Todos, elas já retomaram aos domingos, uma reunião às 10 da manhã e depois a segunda reunião às 11h30 e todos são bem-vindos, desde que cumpram todas as orientações e recomendações de saúde para podermos estar juntos no mesmo espaço, está bem? Então deixo um enorme abraço para todos. Deus vos abençoe. Tchau.